aqui na nossa igreja. Ele tinha vindo na casinha, a primeira vez na igreja, assim, já levantada, né? E é uma alegria e uma honra, amém? Chama aqui o pastor Netinho e vai chamar o nosso grupo. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Hoje é um dia de alegria, amém? Nosso pastor está aqui para nos abençoar, para ser um canal de bênção. Queria chamar o pastor Ivan. Glória a Deus. É uma honra, uma alegria muito grande. Quero agradecer a presença de Deus. E é grande na fé e tudo, né? Vamos orar. Vamos ficar de pé. Glória a Deus, é que nós recebemos a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus, eu creio. Pai, nós cremos, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós esperamos do Senhor, meu Pai, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Que nesse dia o Senhor possa ficar à vontade, ter liberdade, Espírito Santo, e falar conosco, o teu nome ser exaltado nessa noite, e o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos receber o homem de Deus na palavra. Glória a Deus. Boa noite, amados pais, seja convosco, se pode sentar no nome de Jesus. Glória a Deus, um prazer poder estar aqui, uma honra poder estar aqui. Pastor Natinho, pastor Clarice, de bom coração, serve ao Senhor. E nós louvamos a Deus pela vida deles. Por você que está aqui, pelo pastor Valtinho, pastor Lázaro, também que está aqui conosco. Que Deus abençoe nossos obreiros aí, Mateus, Vitor, que está revolucionando ali o ponto 15 da Transcametar, né? Glória. Daqui a pouco vai deixar de ser Transcametar para ser Transdico, né? Pensa que está lembrando no nome do Senhor Jesus. Meus amados, eu gostaria de poder ministrar para você uma palavra. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 12. Mateus capítulo 15, versículo 12, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós tivemos ministrando essa palavra ontem, lá na igreja 7. E hoje, né, quarta da vitória, nós queremos trazer algo de Deus através dessa palavra para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 15, versículo 12, diz assim: Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabia que os fariseus, ouvindo o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Te peço, Deus, agora, Glória. fala aos nossos corações e vidas em nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra, meu Deus, possa ser manifesta nessa noite, que haja entendimento em nome do Senhor Jesus. E que todos nós, para que aqui estamos, possamos receber, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus é o nosso pedido de oração. E seja. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, que ficou de pé. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Queridos, o capítulo 15 de Mateus é marcado pelo diálogo entre Jesus, um diálogo acalorado, né? Entre Jesus e os fariseus. E os fariseus tentavam encontrar nos discípulos de Jesus falhas, erros e até no próprio Jesus para o acusarem. Os fariseus, eles ficaram muito envergonhados porque quando Jesus veio a esse mundo, queridos, Jesus confrontou eles usando palavras. Eles tinham muitos argumentos, muitas palavras, mas eles não tinham sinais que comprovavam as suas palavras. Os fariseus, todos nós bem conhecemos, eles entravam na casa das viúvas sob o pretexto de grandes orações, longas orações. Eles oravam e depois eles então pediam, exigiam uma forma de pagamento. E se não tivesse com que pagar, eles então saqueavam as despensas das viúvas. Eles, quando jejuavam, faziam cara de triste para as pessoas saberem que eles estavam jejuando, né, e se compadecerem deles, achando que eles eram homens santos e puros. Mas Jesus começou a confrontar eles, porque o discurso deles era diferente das ações.
As ações eram uma e o discurso, a mensagem era outra. E isso não pode haver, não pode existir essa discrepância, não pode existir, queridos, essa separação. O cristão, ele precisa ser exatamente aquilo que a palavra de Deus diz que ele tem que ser. Nós não podemos pregar um evangelho e viver outro. Nós não podemos dizer que cremos em algo, mas fazermos, queridos, de outra forma. Precisa haver esse casamento. Eu me lembro que há uns 7 anos atrás, mais ou menos, uns 6, 7 anos atrás, eu estava, queridos, 12 anos atrás, 8 anos atrás, eu estava numa igreja nossa do interior, quando o Senhor me trouxe uma palavra à noite. Eu estava dormindo na beira do rio, e eu havia levantado para orar, e depois que eu orei, eu voltei a deitar para dormir, mas me veio uma palavra do Senhor antes que eu pudesse dormir. E a palavra, queridos, então, do Senhor era: prega sobre o divórcio. E eu disse: Senhor, pregar sobre o divórcio não é difícil. É só dizer para a mulher não trair o marido, não largar o marido não largar a esposa, não trair a esposa. Mas o Senhor disse: não é esse tipo de divórcio, mas um divórcio que o meu povo pratica. Porque o meu povo diz uma coisa, diz que crê numa coisa, prega uma coisa, mas vive outra completamente diferente. Eita. Não pode ter esse divórcio, essa separação. Nós precisamos ser a mesma pessoa na frente e pelas costas das pessoas. Aleluia. Nós podemos até fugir dos olhos das pessoas, mas nós nunca fugiremos dos olhos de Deus. Então Jesus, queridos, confrontava os fariseus. E Jesus disse para eles, porque eles questionavam, porque os discípulos quebravam a lei, não faziam conforme a lei, estavam todo o tempo eles nesse embate. E Jesus disse para eles: pior é vocês, que anulam a lei, validam a lei, a palavra de Deus, pelo vosso mandamento. No versículo 8 desse capítulo, nós temos uma palavra bastante conhecida, na qual o Senhor Jesus diz: esse povo, se referindo aos fariseus, me honra com os lábios, ou seja, com as palavras, falam coisas bonitas, mas o coração, as atitudes estão bem longe de mim. Então Jesus confrontou esses homens, Jesus desmascarou esses homens. Eles viviam debaixo de uma religiosidade, não de uma adoração verdadeira. E essa palavra então suscitou no coração dos fariseus um sentimento mais ruim ainda contra Jesus. E agora os discípulos chegam até Jesus e dizem assim: Jesus, os fariseus ficaram chateados com a tua palavra. E Jesus disse para eles: não se preocuparem. Jesus disse: os fariseus, eles são guias cegos. E o cego que guia outro cego, ambos cairão no buraco. Nós temos aqui nesse versículo, o versículo 14, nós temos Jesus se referindo a 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo, os guias. Quem são os guias que ele se referia? Aos fariseus. Mas nós também podemos trazer essa palavra para nós, eu e aos pastores que estão aqui. Se nós formos cegos espiritualmente, nós vamos conduzir o povo que nós pastoreamos a uma cegueira espiritual. Porque a tendência do nosso povo é fazer aquilo que nós ensinamos. A tendência do povo, muitas das vezes, é praticar aquilo que a gente prega. Mas eu quero deixar algo para a igreja. O seu pastor, por mais zeloso que possa ser, o seu pastor, por mais dedicado que ele possa ser, o seu pastor, por mais temente a Deus que ele possa ser, ainda assim, não isenta você da responsabilidade de ler a palavra e estudar a palavra para saber exatamente se aquilo que o seu pastor pregou está de acordo com a palavra ou não. Porque se você não tem essa atitude, você faz parte do outro grupo de pessoas que Jesus citou nesse versículo. Ele cita os guias, os fariseus, mas que a gente pode trazer para hoje, para ser um pastor, um líder de célula, um presidente de grupo. E quem é o outro grupo? São as pessoas que seguem esses guias cegos. Se você não tiver o hábito de buscar na palavra de Deus o entendimento, qualquer coisa que se pregar no altar, você vai engolir pensando que é verdadeiro. Mas quando você olhar e você vê: não, é o meu pastor é um homem de confiança, o meu pastor é um homem de
céus, mas o seu pastor tem um coração. E a Bíblia diz que esse coração ele pode perfeitamente nos enganar. Nós precisamos ir na palavra de Deus. Glória. Os crentes na vida de Bereia, eles iam na palavra de Deus depois de ouvir uma pregação, não do pastor Matinho, não do pastor Edivan, não do pastor Valtinho, mas do apóstolo Paulo. Paulo, foi brilhante a mensagem na pregação, mas mostra aqui na Bíblia o que está escrito. Glória. Isso se chama zelo. Zelo. Uma vez eu fui criticado não, houve uma murmuração de uma pessoa ligada ao ministério da nossa igreja, porque eu, quando prego, geralmente eu gosto de usar o meu tablet, lá tem as mensagens que eu preparo, lá tem as referências, para mim não me esquecer na hora de pregar. Isso para mim é zelo. Tem muita gente que acha que não, o verdadeiro pastor é aquele que chega da Bíblia, prega e cita vários versículos, amém por isso. Mas nem todo mundo tem a mesma capacidade de decorar muitos versículos. Eu prefiro, queridos, que as pessoas falem como aquela pastora falou, me chamando de pastor cibernético, chamou até de Robocop, porque eu usava no tablet. Mais um apelido aí para a gente colocar, mais um adjetivo para a gente colocar lá na galeria. Só porque eu usava o tablet. E lá tinha muitos versículos, justamente para mim não esquecer na hora da mensagem, poder citar e assim enriquecer, queridos, a mensagem e levar as pessoas a um nível maior de conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Para mim isso se chama zelo. Porque o Senhor disse: o zelo me consumirá, o zelo pela casa do Senhor me consumirá. O zelo, queridos, pela obra do Senhor me consumirá. Em Jeremias 48, nós temos, queridos, um texto, se não me engano, no versículo 10, nós temos um texto que diz: maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então nós não podemos cair nesse risco. Se eu não tiver zelo pela palavra, se eu não tiver zelo, queridos, pela minha aliança com o Senhor, eu vou facilmente me permitir ser guiado pelo guia certo. E se isso acontecer, qual é o resultado? O buraco. Os fariseus tinham um conhecimento profundo na lei, mas na hora de praticar na própria vida, eles tinham uma dificuldade muito grande, porque eles não conseguiam, queridos, viver. Não porque eles não conseguiam, alguns é porque não queriam apenas se aproveitar do título que eles tinham, de líder religioso, sabe, que eles estar acima das demais pessoas. Mas nós precisamos entender algo, presta bem atenção. É necessário termos um pastor sobre nós? Sim, é necessário. Eu preciso de um pastor sobre mim, que possa me corrigir quando eu estiver fazendo alguma coisa errada, que possa me ensinar, que possa me mostrar a direção. Eu preciso de um pastor sobre mim. Ter um líder espiritual sobre você não há um erro nisso. Mas nós temos que entender uma coisa: quando nós vamos para o campo do relacionamento, não pode existir ninguém entre você e Deus. Porque o relacionamento ele precisa ser íntimo e pessoal. E esse relacionamento faz com que você tenha mais conhecimento do Senhor. O Senhor trará para você mais entendimento, fazendo com que seus olhos espirituais possam dia por dia ser abertos. Preste atenção numa coisa: antes da minha conversão, eu fazia parte de uma outra denominação. Nessa denominação eu tinha lá um cargo de presidente de um trabalho parecido com as nossas células. A gente, não vou citar aqui a igreja, nem o que era lá, para que a gente não cometa nenhuma ofensa para alguém que porventura possa ser dessa denominação. Mas eu tinha essa função. E a gente se reunia toda semana nas casas e a gente ensinava a palavra de acordo com o livro que a gente ganhava. O livro não era a Bíblia. E eu então, queridos, me vi na obrigação, porque eu sempre estudei. Eu me formei em administração, eu tenho um curso técnico, uma habilitação técnica em administração de empresa. Eu, quando me converti, eu estava começando a estudar na IFPA, fazendo um curso técnico de processamento de dados. Então, eu sempre estudei. E o estudo secular me ajudou a entender a palavra de Deus. Porque eu passei a compreender as palavras. Quando você compreende as palavras e o seu significado, então você entende o contexto onde ela está inserida. Então ficou mais fácil para mim compreender a palavra de Deus. Quando, por exemplo, eu comecei a ler a Bíblia,
E eu li que Jesus, ele era o filho unigênito de Maria. Sabe que toca sobre o filho primogênito de Maria? Então eu pensei assim, se ele é o primogênito, se ele é o primeiro, então tem o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Já a Bíblia também diz que Jesus, ele é o unigênito do Pai, ou seja, o Filho único. Então não há outro como ele, só há ele. Glória. Essas coisas eu comecei a entender. Eu comecei a entender também uma moça, queridos, quando ela vai casar e ela é virgem, há uma membrana dentro do seu órgão genital que quando ela casa e vai para a lua de mel, no ato sexual da lua de mel, essa membrana é rompida e ela perde a sua virgindade. E porque a membrana ela é rompida, há um pequeno sangramento. Nas culturas antigas, quando o homem casava, havia união de famílias, às vezes até aqueles casamentos arranjados, e tinha o casamento e depois do casamento vinha a festa. No meio da festa, o casal de noivos, agora marido e mulher, eles saíam do meio da festa e eles iam para um quarto para a lua de mel. E eles estavam lá na lua de mel e a festa acontecendo aqui. Então logo eles terminavam, que eles tinham a sua primeira noite de núpcia. Glória a Deus. Glória. Oi, som. Amém. Eu desliguei aqui sem querer, Deus. Quando eles tinham então a sua primeira noite de núpcias, o marido ele pegava o lençol branco que estava sobre a cama, que havia ficado manchado de sangue, porque aquela membrana na mulher se rompeu, e ele trazia o lençol sujo de sangue, e ele mostrava para todo mundo na festa. Era a prova que aquela moça casou virgem. Então presta atenção numa coisa: se algo que penetra rompe a membrana, algo que sai também vai romper. Eu não tinha entendimento bíblico que eu tenho hoje, mas o meu pensamento foi: se Jesus nasceu de um parto normal, na sua saída ele rompeu aquela membrana e a virgindade da sua mãe foi embora. Então eu procurei os meus líderes e questionei isso. Questionei essas coisas. Eu disse: como é que eu posso estar numa posição de ensinar se eu não sei, se alguém me perguntar? E a resposta que me deram foi: esqueça a Bíblia e fique com a revista. E aquilo, queridos, me inculcou muito. Como eu posso deixar a Bíblia, que é a palavra de Deus, de lado? E os meus líderes disseram: aqueles que estão acima de nós estudaram, eles escreveram essa revista para nós não termos trabalho nenhum. Queridos, isso não existe. Eu leio livros, eu sempre estou colocando, os pastores estão aqui no nosso grupo de pastores, eu sempre estou colocando livros em PDF, livros digitais para eles lerem, para aumentar o conhecimento deles. Livros são bons, mas não tem nenhum livro melhor do que a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, queridos, é o próprio Deus falando conosco. Há uma frase de um pastor, não me recordo quem é o autor dessa frase, mas ele diz que a Bíblia é o único livro no mundo que quando você lê, o autor está do seu lado. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus vai tirar toda a cegueira dos nossos olhos. Vai nos fazer enxergar exatamente o caminho a ser seguido. E ele disse, Jesus disse assim: esses líderes, eles são cegos, e eles guiam os cegos que os acompanham, e ambos, tanto os guias quanto os cegos que seguem, ambos caem no buraco. Trazendo um pouco mais para a nossa realidade, e tomando esse texto como exemplo, queridos, muitos de nós estamos mergulhados em alguns buracos. Alguns de nós estamos mergulhados em buracos de tristeza, em buracos de solidão, em buracos de dívidas, em buracos de depressão, em buracos de dores, de sofrimento, de amarguras. Aleluia. Mas pastor, por que eu vim parar neste
você seguiu alguém que era cego. Quem pastor? O meu pastor? Talvez sim, talvez não. Porque você se torna cego quando você deixa de viver debaixo da direção de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. Glória a Deus. Todo aquele que é guiado. Você, quando ouve a sua própria carne e toma a decisão na sua própria carne, sem buscar a direção de Deus, sem buscar a orientação da palavra de Deus, sem ouvir o conselho do seu pastor, mas apenas a sua carne, você torna-se um líder cego, um guia cego de si mesmo. E você conduz a sua própria vida para um buraco. Se você parar para pensar um pouco, as situações difíceis que você talvez possa estar passando e enfrentando hoje são resultados de decisões erradas que você tomou. Nós vivemos debaixo da lei da semeadura. Aleluia. Olhe para mim aqui. Olhe para mim. Deus não trabalha com a possibilidade do erro. Você consegue entender isso? Deus não trabalha com a possibilidade do erro. Eu vou traduzir para você. Nada que Deus faz dá errado. Aleluia. Tudo que Deus faz vai dar certo. Glória a Mas é Deus. do jeito dele e da maneira dele. Glória. Pode estar dando errado aos meus olhos. Não é como eu gostaria que fosse. Mas se é como Ele, o nosso Senhor, quer, vai dar certo. Enquanto você for guia de você mesmo, você se conduzirá a um abismo, a um buraco. Queridos, o reino de Deus, a palavra de Deus, vai contra tudo que o mundo aí fora fala. No mundo aí fora, diz que você, para crescer, você precisa se esforçar, você precisa fazer muita coisa. Muitos usam até de artifícios que puxam o tapete de um, denigrem a imagem de outro para tentar se prevalecer. Mas o reino de Deus diz que eu tenho que orar por quem me persegue, eu tenho que amar quem me odeia. É o contrário. Aleluia. O reino de Deus diz: se alguém bater numa face, no teu rosto dê a outra face. Se alguém mandar você caminhar uma milha, caminhe duas. Se alguém pedir a tua capa, dê a tua túnica. Aleluia. O reino de Deus é contra tudo que está aí fora. No reino de Deus primeiro se morre para poder nascer e viver. No reino de Deus primeiro se perde para depois ganhar. Eita glória. Mas nós muitas das vezes não estamos dispostos a fazer essas coisas. Eu assisti um vídeo, talvez aqui muita gente já assistiu, nos Estados Unidos, quando um assassino é preso, na hora do julgamento dele, é permitido familiares da vítima fazerem uso da palavra e dizerem o que quiserem para o acusado do assassino. E um homem que matou muitas pessoas, um serial killer, um assassino de série, estava sendo condenado. E todo mundo, das famílias, das pessoas que ele matou, quando pegavam a palavra, diziam: você acabou com minha vida, você não vale nada, tomara que você vá para o inferno, tomara que você pegue a prisão perpétua, tomara que você seja condenado à morte. E ele nem ligava para o que as pessoas falavam, como se entrasse pelo ouvido e saísse pelo ovo. Aí deu senioridade, barba grande, parecia o Papai Noel, se você imaginar como ele era. Ele chegou, aquele homem tinha matado a filha dele. Ele disse assim: você tirou a coisa mais preciosa que eu tinha nessa vida, a minha filha. E hoje você me obriga a fazer a coisa mais difícil que o meu Deus e a minha religião me ensina a fazer. A coisa mais difícil, que é perdoar. Eu te perdoo porque você matou a minha filha. Glória a Deus. Queridos, por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós temos visto um povo
que frequenta as igrejas e que facilmente, queridos, facilmente glorifica a Deus, exalta a Deus, quando tudo está dando certo. Quando nós encontramos uma cadeira vazia na igreja, olha, o Joãozinho não veio. Aí vem outro culto, o Joãozinho não veio. Vem só ver que o Joãozinho veio. Alguém pode ver o que aconteceu com o Joãozinho? Quem faz visita aqui já deve ter ouvido isso. Joãozinho, por que você não está indo para a igreja? Estou passando por problemas. Quem já ouviu isso aí quando foi visitar alguém? Tem alguém que já ouviu isso aí? Não? Muita gente já ouviu isso, né? Por que eu me afasto da igreja quando passo por problemas? Se problemas me tiram da igreja, eu não estou aqui por causa de Jesus. Se pessoas me tiram da igreja, eu não estou aqui por causa de Jesus. Pessoas que falam mal, pessoas que caluniam. Queridos, se por causa dessas pessoas eu deixo de me congregar, se por causa de problemas eu deixo de me congregar, eu não estou aqui por causa do Senhor. Mas há uma outra verdade que eu quero que você saiba nessa noite. Aleluia. Eu não posso vir para a igreja porque eu tenho problemas. Eu não tenho que vir para a igreja porque eu estou desempregado. Eu não tenho que vir para a igreja porque eu estou endividado. Eu não tenho que vir para a igreja porque eu estou doente. Porque quando esses são os motivos que me trazem à casa de Deus, eu sou a razão do mundo. Mas quando eu venho aqui por causa do Senhor, o Senhor é a razão do mundo. Entenda isso, queridos. Você precisa entender isso. Eu já recebi curas na minha vida do Senhor durante o culto, sem pedir o Senhor me curar. Glória a Deus, aleluia. Eu tinha bursite no ombro direito porque eu jogava vôlei. Eu fui curado na igreja durante o louvor. Eu queria ficar com as mãos levantadas e eu não conseguia me concluir. Até que um dia o louvor aconteceu e eu consegui ficar com o ombro para trás. Eu percebi que o ombro não doeu. E no próximo culto não doeu. E no outro culto não doeu. Eu fui curado durante o louvor. Glória a Deus. Sem pedir. Porque eu estava por causa do Senhor. Quando o Senhor é a razão, queridos, quando verdadeiramente Ele está em primeiro lugar, Ele faz com que as coisas comecem a ser feitas, mas do jeito dele e no dele. Pessoas que não querem abrir os olhos, pessoas que querem continuar no estado de cegueira, a primeira dificuldade, a primeira tribulação, a primeira prova, por amor ao Senhor, você está abandonando o Senhor. O que nós passamos hoje não é, queridos, não é nada, é uma fichinha pequenininha perto do que está reservado amanhã para a igreja. A cada dia que se passa, o cerco vai fechar ao nosso lado. Eu ouvi, desculpa, eu assisti uma reportagem agora há pouco de uma universidade, se não me engano, Universidade Federal de Santa Catarina, posso estar enganado, aonde um dos líderes lá da faculdade, da universidade, um dos reitores, se não me engano, de um departamento de artes, no WhatsApp entrou em contato com uma aluna que era cristã, dizendo que eles precisavam parar de se reunir na universidade para orar. E que se eles continuassem a fazer isso, eles iam passar por dificuldades. Seria acionado até mesmo a segurança da universidade. Nós, queridos, aqui no Brasil, temos ainda uma liberdade que em muitos países eles não têm. Em alguns países se descobre que são cristãos, não importa se evangélicos ou católicos, são perseguidos e mortos. Mas eles estão lá para estudar o Senhor. E às vezes, um campo de inimigo impede de vir na igreja. Às vezes, o chuvisco impede de vir na casa do Senhor. Eu não sei se vocês viram o vídeo que a pastora Tati, o pastor Tati, me postaram. Até eu gostei do grupo da nossa igreja, da nossa igreja, na minha casa da escola. Uma irmã, uma menina lá no Itaú, que não anda direito, anda de direito. Mora na beira do rio.
vai num casco arrendo, não anda direito, mas só uma escada, vai estar na igreja e vai receber a palavra de Deus. Às vezes, queridos, eu penso que os deficientes, na verdade, somos nós que temos, entre aspas, baixos perfeitos e grandes perfeitos. Vocês bem sabem que eu tenho na nossa igreja uma irmã que é cega. Aquela irmã cega é a primeira que chega no culto. Aquela irmã cega está em todos os cultos e em todas as reuniões religiosas. Aquela irmã cega é fiel no dízimo. Ela traz oferta na igreja. Ela mantém o meu programa de rádio, né? Ofertante do programa de rádio. Me ajuda todo mês. Um pouquinho mais ajuda. Hoje é a única mantenedora que eu tenho no meu programa. Caminhando a vender sorvete na igreja para a construção da igreja. Sabe qual é a minha oração na igreja? Oh Deus, serve mais uns 50 aqui na igreja. Serve, só mais 50. Só 50 tá bom. 50 centos. Esse dia choveu. Choveu esses dias. Eu pensei, não vai ter culto. Mas eu fui pro culto, eu sou pastor. Eu acho que vai dar domingo. Cheguei lá, um diácono, meu diaconista, e a nossa missão. Às vezes eu fico até pensando, meu Deus, o Senhor nunca curou, porque talvez se curar vai que muda essa situação aí. Queridos, nós temos que entender que a necessidade é urgente dos nossos olhos se abrirem. Aleluia. De nós começarmos a enxergar verdadeiramente aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja. Começarmos a olhar para Ele e não para as coisas. Ele tem que ser a razão de tudo. Olha, quando nós morrermos, nós não faremos nada nessa vida a não ser a nossa salvação. Hoje, infelizmente, eu ainda vejo muitas pessoas cegas na igreja, cegas espiritualmente. Jesus citou que aqueles olhos cegos, porque todos nós sabemos que o céu é desfrutado. Aquela nossa irmã precisa de alguém que a leve até a igreja, e quando termina o culto, é responsabilidade nossa deixar o culto. Ou no final do culto, ou o modelo, o irmão modelo, o meu filho, o Samuel, sempre a gente vai ter mas porque Jesus só deixou o céu. O céu tem dificuldades que nós não temos, apesar de hoje em dia tem muito céu que faz uma coisa. Tem muito céu que tem filho, mora sozinho, sabe onde estão as coisas da sua casa. O céu faz muita coisa, mas ainda assim, ainda assim, é prisioneiro, dependente, talvez não totalmente, mas ainda é para fazer coisas. As pessoas que são cegas, elas estão limitadas. E aqui Jesus está querendo mostrar para os discípulos que aquele que está no Senhor Jesus, quando tem os olhos abertos, todas as limitações caem por terra, porque para Deus não há nada impossível. Tudo é possível aquele que crê em Deus. Não sejamos mais cegos. Queridos, vamos receber a palavra que está sendo ministrada na igreja. Mas vamos para a palavra de Deus verificar se há conformidade. Se a palavra pregada está igual com aquela que está escrita. Se houver alguma divergência, a gente retém apenas aquilo que é certo, correto, e a gente despreza o que está errado. Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele diz aos Gálatas: se alguém vos anunciar um outro evangelho diferente daquele que nós já pregamos, mesmo que seja um anjo, que ele seja anátema, desconsiderado, que ele seja amaldiçoado. Porque nós temos hoje em dia, infelizmente, são crentes que estão deixando de se congregar para congregar em casa, ouvindo e assistindo pregação pela internet. Eu assisto muitas pregações, eu assisto muitos pastores, mas não tem nada melhor do que estar na casa de Deus junto com os irmãos para adorar e adorar o Senhor. Presta atenção. Igreja é um coletivo.
eu sozinho sou o templo do Espírito. Mas a igreja, esse termo, ele só passa a existir quando nós nos reunimos. Sozinho na sua casa, mesmo assistindo a cultura da palavra de Deus, a igreja não está acontecendo. A igreja acontece nesse momento, quando nós formamos o corpo de Deus. Não sejamos cegos, pessoas que não pessoas que não levar você para a presença de Deus, pessoas que querem levar você para uma outra igreja. Nós não precisamos de uma igreja nova, nós só precisamos ser exatamente aquilo para qual nós somos chamados. Glória a Deus. Pastor, a minha igreja é fria, eu sou preciso de receber a igreja. Glória a Deus. Uma multidão começa com isso. Os fariseus foram chamados de seus santíssimos. E as pessoas que servem eles, muitas vezes, são cegas por conveniência. Tem pessoas que não querem Deus. Tem pessoas que são convenientes, vir na igreja, receber a palavra que ele quer ouvir, deixar um dízimo, deixar uma oferta e ir para casa, sentindo-se abençoado. Quando a palavra começa a ser pregada de forma verdadeira, e ela começa a desmascarar, ela começa a incomodar, Glória. as pessoas, ao invés de começarem a pensar, eu preciso mudar, eu preciso me adequar à vontade de Deus, elas preferem mudar de Deus. Queridos, vocês sabem qual é a maior marca de um cristão? É a transformação. Glória a Deus. O céu está cheio de pecadores, que se arrependeram, que se converteram e foram salvos. O céu tem gente que foi em outra direção, mas se permitiu ser transformado. Glória a Deus. Nós precisamos firmar os nossos pés na rocha, tirar os pés da pedra da religião e firmarmos os pés na rocha chamada Senhor. Glória a Deus. Nós vamos passar por muitos anos, vamos passar por 4 anos. Você lembra das 2 casas que foram edificadas? Uma foi edificada sobre areia, veio a tempestade, tirou a areia debaixo da casa e a casa caiu. Veio, não veio a tempestade. Mas a Bíblia diz que a mesma tempestade veio para a casa que estava necessária. Glória a Deus. O que isso significa, pastor? Que os problemas que o ímpio passa, nós, como servos de Deus, podemos passar também. A diferença é como nós nos comportamos diante. O ímpio se desespera, o ímpio se descabela, o ímpio tira a própria vida. Mas nós que confiamos no Senhor somos longe de si. Nós não nos abalamos, porque nós sabemos quem é o capitão do barco da nossa vida. Nós sabemos quem é que está nos conduzindo ao Senhor. O Senhor não nos prometeu isenção de problemas. O Senhor nos prometeu vitória no final. Glória. Para todo aquele que suportar. Por isso, o Tiago, o nome de Jesus diz na sua carta, capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta a prova, porque tendo sido aprovado na prova, receberá no final a coroa da vida. Aleluia. Fique firme, Deus. Deus se glória para você. Há um texto na Bíblia, eu preciso fazer esse texto dos pastores, capítulo 11, de Hebreus. A Bíblia diz que Abraão foi chamado por Deus para sair da terra sua prometida. Nem todos sabem isso. E a Bíblia diz em Hebreus que Abraão mas de olho numa herança, que era uma cidade cujo construtor era o Senhor nosso Deus. Aleluia. Presta atenção. Peregrinou pela terra da promessa, mas de olho na herança. Sabe por que tem
gente tropeçando e caindo na fé. Sabe por que tem muita gente desistindo e saindo da igreja? Porque está deixando se levar pelas promessas. E quando a promessa não se cumpre, a igreja é fria. O pastor não tem unção, eu vou para aquela, porque o pastor daquela me prometeu que a promessa vai se cumprir. Queridos, quem olha para a promessa não recebe a herança. Eu costumo dizer uma coisa e eu gostaria que você não se escandalizasse comigo. Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 4 diz: o herdeiro, ele é dono de tudo. Mas enquanto ele for menino, ele não usa nada do que ele tem. Enquanto for menino, não usufrui daquilo que ele tem. Nós precisamos entender que hoje nós não temos mais promessas para isso. Hoje, nós que já entregamos a vida para Jesus, nós temos herança. Olha, para nós. Em Gálatas, Paulo diz aos nossos irmãos de Gálatas que eles são herdeiros com Isaac na promessa de Deus. Herdeiros. Só é herdeiro quem tem uma herança para receber, queridos. As promessas vão se cumprir naturalmente na sua vida, quando os seus olhos estiverem na herança que é a coroa de vida eterna. As coisas acontecem sem que a gente precise correr atrás. Eu quero finalizar essa mensagem. Esses dias eu passava por uma luta, uma dificuldade, não financeira, mas uma luta. E eu tinha buscado no Senhor uma resposta. Eu estava no meu trabalho. E o meu telefone, quando dá 7h da manhã, já começa a tocar. É mensagem do WhatsApp, mensagem. Meu desejo é ser Deus inteiro com todas
que ele possa gerar anticorpos, para que ele possa ficar forte, para que o seu corpo ajude no processo de cura. A gente lê Bíblia, mesmo quando a gente não tem vontade, não tem necessidade. A gente ora, mesmo quando não temos vontade, porque não necessitamos. Fique de pé no nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus e Pai, Glória. eu quero agradecer pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite. Eu quero, meu Deus, agradecer ao Senhor pelo nosso natinho, Glória. seus pastores essa noite. Que tem, meu Deus, dado o melhor de si em prol do Pai amado do teu reino. Agradecer ao Senhor pelos pastores e obreiros que aqui estão, pelos meus irmãos que aqui estão. Glória. Ó Deus, que nós possamos, meu Pai amado, estar aqui embaixo da tua direção. Que o Senhor possa guiar os nossos passos, que o Senhor possa guiar os nossos pensamentos, que sejamos, meu Deus, dispostos a servir para aquilo que o Senhor tem para nós. Oh, glória. Que nós não venhamos, meu Deus, nos deixar guiar pela nossa própria carne. A nossa própria carne. Ela, meu Deus, não quer nos levar à tua presença. Ela quer nos levar para lugares longe de ti. Que possamos, Deus, dar ouvidos ao Espírito. Deus, nós estamos aqui neste culto e nós queremos, meu Deus, que a maior vitória que nós podemos ter na nossa vida é viver debaixo da tua vontade, é viver segundo o teu querer, Glória. é viver guiado pelo teu Espírito. Aleluia.